No programa de hoje você vai ver: senador Aécio Neves recebe título de cidadão do Recife. A audiência pública discute situação de ex-catadores do lixão da Muribeca. Tem ainda os pronunciamentos no plenário e a homenagem da Câmara ao Monsenhor Romeu da Fonte. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife online. E o senador Aécio Neves recebeu uma homenagem do colega de partido André Regis, o título de cidadão do Recife. Ao chegar à Câmara, o senador foi recebido por bonecos gigantes e maracatu. Fui recebido aqui na sede da Câmara Municipal por bonecos que homenageavam meu avô, o presidente Tancredo Neves, e foi com ele que eu vim as primeiras vezes aqui no Recife. Aqui nós encerramos a campanha de Tancredo à presidência da República num ato belíssimo na Praia de Boa Viagem, que não me sai jamais da memória. Pernambuco e Minas escreveram páginas belíssimas da história do Brasil, desde o Império, na busca pela independência, depois pela democracia, e agora nós estamos buscando algo novo para o Brasil, que a democracia se transforme em instrumento de melhoria da qualidade de vida das pessoas. A partir de agora, como cidadão recifense, essa minha responsabilidade aumenta ainda mais. Uma comitiva de vereadores trouxe Aécio Neves ao plenário da Casa de José Mariano. Na tribuna, o autor da homenagem, vereador André Regis, enfatizou o compromisso do homenageado com a cidadania e a educação. E aqui nós estamos homenageando uma personalidade notável, um líder. Um líder que entende que é preciso valorizar a cidadania, a confiança e também a prosperidade, que luta pela prosperidade como caminho para o futuro. A sua trajetória de vida, no exercício dos cargos que ocupou, revela o quão bem-sucedido ele foi nesse sentido. Nosso mandato aqui é dedicado basicamente à luta pela construção do futuro a partir da educação. E um dos fatores também que me levaram à escolha de Aécio Neves para receber esse título é que quando Aécio Neves assumiu o governo de Minas Gerais não figurava entre os estados com maior índice de desenvolvimento da educação básica. Quando Aécio Neves deixou o governo de Minas Gerais era o primeiro lugar na educação básica. A transformação que advém da educação é o que garante o nosso futuro. André Regis relatou ainda fatos da história política de Aécio Neves. Se nós voltarmos para 1984, o Brasil era o Brasil que vivia problemas estruturais da economia. O Brasil tinha a incerteza do futuro quanto à superação do regime de 64. O que é que viria? O sistema poderia demorar mais, o regime poderia demorar mais ou menos. Coube a competência daqueles que lideraram o processo dentro de uma perspectiva democrática, da moderação, um processo de transição democrática que não deixou o país dividido, que levou Tancredo Neves à presidência da República após a derrota das diretas já. Uma derrota que se transformou numa vitória. Graças ao empenho de pessoas que forjaram o jovem Aécio Neves quando ele leu a Carta do Recife. Inclusive um vínculo sentimental com a nossa cidade. A Carta do Recife. A carta que os jovens, então jovens do MDB, fizeram para Tancredo como plataforma de transformação do Brasil. Tudo no sentido do slogan Muda Brasil. Nós estamos aqui também valorizando o líder que, como gestor, como governador, investiu maciçamente na meritocracia, buscando qualificação permanente para todos os servidores públicos. Nós entendemos que não há outro caminho. O serviço público necessariamente tem que ser feito com mérito.
Nós estamos, então, prestando essa homenagem a alguém que não apenas foi simplesmente constituinte aos 20 e poucos anos, ajudando a construir esse sistema que nós conhecemos como Estado do Bem-Estar Social. Mas é importante também salientar que, após ter sido constituinte, Aécio Neves foi congressista, presidente da Câmara dos Deputados, já no final, no seu 4º mandato. E ao longo dos mandatos, é importante que aqui, tantos parlamentares presentes, quantas vezes o trabalho do parlamentar ele não é levado muito em consideração, porque todo o mérito fica com o Executivo. Mas não teria sido fácil, ou teria sido muito mais difícil, a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a aprovação do Fundef, a aprovação do Bolsa Escola, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Auxílio Saúde, do Vale Gás, da modernização da economia brasileira a partir da privatização, das privatizações que fizeram com que nós tivéssemos acesso à telefonia de forma universal, por exemplo, ou abrindo a economia para o recebimento de investimentos externos. Isso tudo não teria sido fácil se não houvesse uma costura competente no Congresso Nacional, a partir da sua presidência, a partir da liderança do presidente, à época, Aécio Neves. E que, inclusive, teve a oportunidade de assumir a presidência da República, mas declinou. Em 2002, ele teve a oportunidade de assumir a presidência. O presidente Fernando Henrique Cardoso levou o seu mandato até o final e resolveu fazer algumas viagens ao exterior. Então, passava-se o cargo para Marco Maciel, que era nosso candidato ao Senado em Pernambuco, que se assumisse, se tornaria inelegível. Marco Maciel, portanto, arrumava as malas e também ia para o exterior. A presidência passava, então, para o presidente Aécio Neves, que tinha que, forçadamente, também arrumar as malas e ir para o exterior, porque, senão, não poderia disputar o mandato em Minas Gerais. Passando, portanto, a oportunidade para Ramos Tebet, presidente do Senado, que também era candidato à reeleição, e pegava as malas e ia para o exterior. A presidência, então, ia bater nas mãos do ministro Marco Aurélio, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, e, como tal, é inelegível, não pode disputar a eleição. Então, essa é uma história recente da vida republicana brasileira, como tantas outras, que Aécio Neves participou. Participou com talento, com obstinação, com integridade, com valores que fazem com que a gente acredite que é possível fazer política acreditando que o Brasil pode se transformar numa nação decente, civilizada, rica, próspera. Aécio Neves recebeu um caboclo de lança como lembrança da cultura do Estado e o plenário assistiu a um vídeo com a história do homenageado. Nós estamos felizes em trazer aqui, para fazer a homenagem, um dos homens públicos da nova geração da política nacional, que já carrega consigo uma história de 3 décadas. Na juventude, aqui no Recife, ele leu a Carta do Recife falando da redemocratização, do sonho da liberdade. Volta ao Recife, 30 anos depois, para receber o seu título de cidadão do nosso hoje recifense Aécio Neves. É um líder mineiro que agora se junta à história dos grandes líderes pernambucanos. É um homem público digno, honrado, que ajudou a construir o seu estado e que agora se reencontra com os pernambucanos, onde de tudo que nós aqui ouvimos, 2 histórias muito parecidas de Pernambuco e de Minas. O senador Aécio Neves nos honra com a posição de hoje ser seu irmão também cidadão do Recife. O senador mineiro, agora recifense, agradeceu a nova cidadania e pediu permissão aos presentes para falar com o coração. Eu vou me permitir, vocês me derem essa liberdade, de falar com maior liberdade, de falar com o coração e, obviamente, a partir dele também com emoção, afirmando de forma categórica a minha crença na política. No momento em que as pessoas, de alguma forma, disfarçam ou preferem não assumir a ação política de forma muito clara, eu venho aqui hoje, nesse Recife de tantas histórias,
reafirmar minha condição de político e meu orgulho de há 30 anos militar na política. Não existe, e falo para uma casa de políticos, numa sociedade democrática, atividade mais digna, mais honrosa do que a política feita na dimensão maior que essa expressão possa trazer. A política é essencialmente a abdicação, muitas vezes, de projetos pessoais, por mais legítimos que sejam, para que você possa se dedicar e se entregar ao projeto coletivo. Aécio Neves não esqueceu também da importância dos pernambucanos no processo de transformação do país em república e lembrou amigos e alguns políticos do Estado. Talvez nenhum outros estados no Brasil tiveram uma participação tão efetiva na construção da nossa nacionalidade, da nossa democracia, como tiveram Pernambuco e Minas Gerais. Mesmo antes da República, ainda na busca da libertação da coroa portuguesa, aqui em Pernambuco, a Revolução Praieira, na década de 1840, no final da década de 1840, depois a insurreição pernambucana, de alguma forma, complementavam os esforços dos mineiros que, na Inconfidência Mineira, conseguiram dar os primeiros passos na busca da nossa libertação. Se o Brasil se transformou, no final daquele século, em uma república, em grande parte, isso se deu pelo suor, pela coragem e pelo sangue de pernambucanos e de mineiros. Pernambuco foi cenário de algum dos mais importantes e marcantes momentos que eu vivi. Aqui está um deles. No momento em que nos encontrávamos, você se lembra disso, e alguns da minha geração, um pouco mais velhos, se lembrarão, foi aqui que o presidente Tancredo fez o seu último pronunciamento na Praia da Boa Viagem, convocando os brasileiros a uma grande convergência. Uma convergência em favor da cidadania, uma convergência pelo fim da inflação, que naquele momento era o grande fantasma a atormentar a vida dos brasileiros, uma grande convergência pelo resgate da política feita com seriedade e com responsabilidade. Me lembro com muita emoção daquele momento e de amigos queridos, alguns que já não estão mais entre nós, e outros que continuam a sua militância política, que foram essenciais na construção daquela etapa da vida nacional que o Brasil certamente guarda na sua memória afetiva. Me lembro com muita saudade e muito carinho de um querido amigo do meu avô e também depois meu, e que foi também um dos construtores, artífices daquela belíssima vitória. Me refiro a Fernando Lira, que recentemente nos deixou, homem público decente, correto e determinado na busca do alcance dos seus objetivos. E já por falar em saudade, eu aqui não vou listar inúmeros pernambucanos que poderia homenagear, mas um em especial faz falta nessa caminhada, porque foi agora, tantos anos depois, 30 anos depois, um dos principais construtores da articulação que me traz hoje ao Recife a memória, a imagem, o carinho e a coragem de Sérgio Guerra, meu eterno companheiro, presidente do meu partido, a quem tive a honra de suceder como presidente nacional do PSDB. Outros importantes pernambucanos fazem parte, sobretudo, dessa minha caminhada. Alguns de uma mais antiga, como Roberto Magalhães, e me lembro da sua posição firme na organização e articulação com outros governadores de Estado, em especial do Nordeste, cujo apoio, cara Elias, foi fundamental para a vitória de Tancredo no colégio eleitoral. E me lembro também, e aqui uma inconfidência que o tempo me permite fazer, era de Pernambuco, na busca na construção daquela aliança, quando o PMDB, o MDB na época se encontra com a frente liberal, era de Pernambuco o vice dos sonhos do presidente Tancredo, e era exatamente Marco Maciel, um pernambucano também íntegro, honrado. Quantas vezes fui eu intermediário de conversas e de recados ao vice-presidente Marco Maciel. Eu cito aqui alguns desses nomes para mostrar que Pernambuco sempre
ofereceu ao Brasil homens íntegros, honrados, de posições distintas, e isso é absolutamente natural e até necessário, mas que lutavam por suas ideias. E democratas como Jarbas Vasconcelos, meu colega de tribuna no Senado Federal, que eu também homenageio, e a todos os democratas, uma homenagem que é dos brasileiros, a coragem, a retidão e as convicções do grande governador Miguel Arraes, que merece, de todos nós brasileiros também, essa reverência. A solenidade foi prestigiada por amigos, admiradores e autoridades políticas. Um homem digno, honrado, de tradição na política, de qualidades como administrador público, foi presidente da Câmara dos Deputados e um governador que transformou Minas Gerais. Saiu do governo de Minas Gerais pela segunda vez com 92% de aprovação. Não é pouca coisa. Eu acho que a homenagem a uma figura que tem boa parte da sua vida, ou parte da sua vida, vinculada à cidade do Recife, inclusive quando foi autor da leitura da Carta do Recife aqui na campanha das diretas com Tancredo Neves, mostra que toda a sua vida pública foi sempre baseada em princípios democráticos de busca de liberdade que estão totalmente relacionados com a história da nossa cidade, da capital pernambucana. O plenarinho da Câmara ficou lotado na audiência pública que discutiu a situação dos ex-catadores do lixão da Muribeca. O debate foi coordenado pela vereadora Aline Mariano. Dona Lúcia, 62 anos, era lavadeira, mas o dinheiro não dava para sustentar a família, por isso ela se tornou catadora no lixão da Muribeca, até que ele foi desativado. Lá no aterro dava para a gente ganhar o dinheirinho da gente, que dá para fazer a feira e dava para a gente comprar outras coisas. E lavagem de roupa não dava. Aí depois que fechou? Aí depois que fechou ainda continuo catando minha reciclagem ainda. No meio da rua? No meio da rua. José também trabalhava no lixão da Muribeca e ficou desempregado. Agora sobrevive vendendo macaxeira nas ruas. Nós vivíamos desse trocado lá, né? Ganhando um trocadinho para fazer as compras. Eu tinha na época 6 meninos. Aí o lixão ajudava muita gente. Só que ele chegou lá, acabou com o lixão para não botar mais trabalhador lá. E acabou, né? Era o trocadinho da gente, né? Viver ganhando o pão da gente, fazer a feirinha da gente. Ele chegou lá, acabou com o lixão. E a gente ficamos parados, né? Desempregados. Com histórias de vida muito parecidas, os ex-catadores de lixo do antigo lixão da Muribeca lotaram o plenarinho da Câmara, na audiência pública convocada pela vereadora Aline Mariano, para discutir a situação desses trabalhadores que ficaram sem ter de onde tirar o sustento, desde que o lixão foi fechado em 2009. São mais de 800 pessoas, menos de 10% conseguiram um novo trabalho. Na época, as prefeituras do Recife, Jaboatão e Moreno assinaram no Ministério Público de Pernambuco um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a apoiar as famílias e a capacitar os trabalhadores para que eles pudessem conseguir outros tipos de emprego. Mas, de acordo com a vereadora, no caso do Recife, não foi isso que aconteceu. Estamos lutando para que esses catadores que trabalhavam no antigo lixão da Muribeca e são do Recife, eles possam ter os seus direitos garantidos. De forma que a gente vai ter que dar uma visibilidade maior, já que a gestão é outra, para que os novos secretários possam despertar no sentido de urgentemente resolverem essa situação. Os catadores eles estão passando por muitas dificuldades, muitos deles, inclusive, já foram acometidos por doenças e chegaram a falecer, mas é importante que seja cumprido o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, e que o Recife assinou no sentido de capacitar esses catadores, inserir esses catadores no mercado de trabalho, fazer com que esses catadores trabalhem com a reciclagem. Então, nós não vamos desistir enquanto a Prefeitura da cidade do Recife não der, de fato, o encaminhamento devido a esse termo que foi assinado na gestão passada e que passa a ser de responsabilidade da atual gestão. A educadora Kelly Salles, que acompanhou o drama dos catadores do lixão da Muribeca, alertou que a situação das famílias é grave. Eles hoje não têm mais um espaço para trabalhar, né, com a catação do lixo. Eles trabalhavam especificamente dentro do lixão e quando foi
fechado, foi colocado que eles seriam capacitados e conduzidos, né, ao trabalho. Quando um ser humano procura um espaço daquele de trabalho, né, que é realmente difícil, ele já vem excluído, né, do espaço econômico, social, e o que restou para eles foi aquele espaço para dar o sustento às suas famílias. Vladimir Cordeiro, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi o representante da Prefeitura na audiência pública. O promotor de Justiça do Meio Ambiente, Geraldo Magela, representando o Ministério Público, afirmou que está acompanhando de perto a situação dos ex-catadores. O Ministério Público está acompanhando todo esse procedimento e agora com essa nova formulação, com uma audiência pública, com a possibilidade de conversar com o prefeito, então é preciso que a gente esteja acompanhando, uma vez que fomos nós que exigimos o fechamento do lixão. Há problemas que eles precisam ter uma ajuda do município para que possam se relocar em outras situações, possam entrar em cooperativas para entrar nesse processo de coleta seletiva que a lei federal manda, né? Então tudo isso é necessário. A partir dessa audiência pública, junto com o Ministério, nós iremos solicitar ao prefeito uma agenda, formaremos uma comissão desses catadores para relatarmos um pouco o que tem sido a vida dessas pessoas depois que foram afastadas desse lixão. Então, essa audiência com o prefeito da cidade do Recife, para mostrar que existe um termo da gestão passada e que passa a ser de responsabilidade da atual gestão, é imprescindível. O vereador Osmar Ricardo criticou a ação da Polícia Militar ontem durante a reintegração de posse do terreno do Cais José Estelita. Ativistas que estavam acampados no local há quase um mês foram retirados com o uso de balas de borracha, chicotes e bombas de efeito moral. Movimentos sociais hoje estão magoados, estão sangrando, porque vários militantes, senhor presidente, vários militantes, companheiros do movimento, foram presas irregularmente, pessoas que estavam fazendo assembleia fora do local, que foi tirado pela Polícia Militar, estavam lá discutindo como que seriam fazer, como é que ia fazer um movimento no outro dia, e o que receberam foi bomba de gás lacrimogênico, pancadaria da polícia. Então é preciso que a sociedade saiba disso. Saiba que foram pessoas que defendem a política cultural de nossa cidade. Aqueles músicos, pessoas que estavam lá defendendo mais um espaço de cultura. Não oportunistas que queriam pegar terrenos ali para vender, vereador. Querem sim fazer o debate legítimo com o prefeito Geraldo Júlio, com o governador João Lira. É isso que eles queriam fazer. E não foi feito. E tirar aquelas pessoas que defendem a cultura da nossa cidade, que defendem um espaço para o povo da cidade do Recife, que a gente não queria nada. O que quer é um diálogo aberto com os movimentos e que se abra o espaço para que possa fazer mais área de lazer em nossa cidade. Almir Fernando também comentou o assunto e afirmou que o prefeito Geraldo Júlio vem tentando um acordo entre os donos do terreno e os manifestantes. Com relação ao Zé Estelita, o prefeito Geraldo Júlio já fez 4 reuniões, está tentando negociar, a prefeitura tem atuado nesse sentido, tem trabalhado para que possa ter um consenso. Infelizmente, aquele espaço foi vendido à iniciativa privada, mas a prefeitura está tentando negociar para que a população não seja penalizada com esse tipo de ação. Então, a prefeitura não está se escondendo, está enfrentando essa questão de frente, como o prefeito Geraldo Júlio sempre fez, e a gente espera, com essa intervenção da prefeitura, com a ação da prefeitura que tem trabalhado nesse sentido, possa arrumar uma solução e que todos possam ser contemplados de uma melhor maneira. O vereador Almir Fernando ainda falou sobre mobilidade urbana. A gente tem sempre debatido e buscado aqui soluções para a mobilidade da cidade do Recife, das capitais, e a gente sempre cobrou que pudesse ter restrição com relação ao transporte aqui na cidade, e sempre cobrou também a faixa exclusiva do transporte coletivo, transporte público, né? E o prefeito Geraldo Júlio assumiu esse compromisso na sua campanha e a gente está vendo que ele está cumprindo. E nós já temos aqui 3 ruas, 3 avenidas importantes da nossa cidade, como a Cosme Viana em Afogados, a Mascarenhas de Moraes lá em Imbiribeira
e a Domingos Ferreira em Boa Viagem, que são faixas exclusivas para transporte público, principalmente transporte coletivo, que tem ajudado muito. E a gente é favorável a esse tipo de ação, porque a gente está dando prioridade ao transporte público, onde se conduz várias pessoas. E essa ação do prefeito da cidade do Recife, através da prefeitura, da Secretaria de Mobilidade, de Controle Urbano, a gente aplaude aqui, porque é ação importante, é uma ação de coragem que a gente nunca tinha visto aqui na nossa cidade, e eu quero aqui destacar essa ação, e espero que o prefeito possa fazer com que outras avenidas também possam receber esse tipo de ação. Josemi Simões pediu melhorias para a comunidade de Nova Descoberta. Os moradores de Nova Descoberta, Macaxeira, a área tão sofrida, a UMISAB, muitos vereadores sabem a situação de Nova Descoberta. Eu estou agendando com o prefeito para solicitar a providência, inclusive abrir um diálogo para resolver aquela questão daquela praça Largo Dona Regina em Nova Descoberta. É a única praça que nós temos e hoje encontra cheia de lixo, é uma praça pequena, mas é de muita importância para aquela comunidade, e hoje ela encontra cheia de lixo, comércio ilegal. Então, é um dos pleitos que eu irei também pedir ao nosso prefeito para que tome providência. Sem esquecer o alagamento dentro de Nova Descoberta, onde, desde 2002, conseguimos articular a população e aprovar, dentro da temática de desenvolvimento urbano, a construção de um novo canal para acabar, para diminuir, que eu acredito que não acaba mais devido à situação dos tempos, mas é diminuir a questão do alagamento dentro de Nova Descoberta. Sem esquecer, Almir, nós temos duas UPinhas. UPinha ou PSF aprovada, né? Dentro do OP, uma de 2007, que é a do Alto Buriti, e uma de 2011, aprovada em primeiro lugar, a de Nova Descoberta. Seria uma UPinha ou um atendimento médico, desde que a prefeitura construa. Então, estamos aí, na próxima semana, tentando com o nosso prefeito, para que resolva essa situação. Diversas obras do orçamento participativo, que eu tenho certeza que agora o nosso prefeito iniciou e vai cumprir essas obras do OP. O Ministério Público de Pernambuco recomendou à Prefeitura do Recife o início do processo de instalação de centros de convivência para idosos. A iniciativa já é tema de projeto de lei da vereadora Michele Collins, que comemorou a decisão. Eu fiquei muito feliz porque nessa semana eu tomei conhecimento que o Ministério Público de Pernambuco emitiu recomendação à Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Cultura, à Secretaria de Esportes e Copa do Mundo, de Turismo, de Lazer do Recife, para que inicie o processo de instalação dos centros-dia para pessoas idosas e também dos centros de convivência para pessoas idosas. Nós sabemos que a maioria da população, as estatísticas dizem que em pouco tempo o nosso país será um país com maior número de pessoas idosas. E nós não podemos cruzar os braços e deixar que essas pessoas que tanto precisam, que tanto necessitam desses serviços e que são tão importantes, que já tanto serviram a nossa cidade com as suas vidas, com as suas histórias, fiquem aquém da situação e do reconhecimento necessário a essas pessoas. Então, as pessoas idosas, todo o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso zelo, o nosso comprometimento, e aí, unindo aos projetos que circulam aqui, que tramitam aqui nessa casa, ao Ministério Público de Pernambuco, nós estamos aí a um passo de ver esses projetos se tornando realidade, e que o mais breve possível isso possa acontecer, é o que nós desejamos. A Câmara Municipal do Recife prestou uma homenagem ao Monsenhor Romeu José Guzmão da Fonte, que completou 60 anos de ordenação sacerdotal. A iniciativa foi do vereador Aderaldo Pinto. O presidente Vicente André Gomes abriu a reunião solene no plenário da Câmara diante de amigos do homenageado e fiéis da paróquia da Torre. Vicente André Gomes convidou para compor a mesa Frei André, Diácono Teixeira, o coordenador da Pastoral da Juventude da paróquia da Torre, Eric Amaral, e o deputado estadual Zé Maurício. Os vereadores Eurico Freire e Aderaldo Pinto conduziram o homenageado ao plenário. Monsenhor Romeu José Guzmão da Fonte está completando 60 anos de sacerdócio.
cumprindo uma missão espiritual marcada também pelo trabalho social na paróquia da Torre. Como muitos que estão neste plenário hoje, comemorando e saudando ao Padre Romeu pelos 60 anos de ordenação sacerdotal, eu também sou uma das testemunhas de toda a sua missão desenvolvida à frente da Igreja da Torre. Missão esta espiritual e carismática, mas que, principalmente, a parte humanitária, a parte testemunha do belíssimo trabalho social que a paróquia Nossa Senhora do Rosário realiza com todas as comunidades adjacências, e isto se deve graças a esta pessoa que, com muita humildade, vem tocando este projeto que proclama a união de todas as pessoas em busca de um objetivo que é de ajudar ao próximo. Apenas para análise, são vários os grupos e pastorais, mais de 20, que juntos realizam vários projetos com olhares para todas as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos, deficientes e pessoas com necessidades especiais. Para efeito de registro, apenas com o atendimento voluntário de profissionais da saúde, a Paróquia da Torre registrou, de abril de 1988 até agosto de 2012, o número de 270 mil atendimentos médicos para todas as comunidades próximas. O vereador entregou a Monsenhor Romeu uma placa comemorativa dos 60 anos de sacerdócio do homenageado. Câmara Municipal do Recife, homenagem dos cidadãos recifenses, através dos seus representantes, ao Monsenhor Romeu José Guzmão da Fonte, pelos seus 60 anos de ordenação sacerdotal, conforme o requerimento de número 3246 de 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, Recife, 18 de junho de 2014. A banda litúrgica da Paróquia da Torre apresentou durante a solenidade uma canção composta por Monsenhor Romeu da Fonte. Encerrando a apresentação, a banda litúrgica cantou uma música feita em homenagem a Padre Romeu. Ele te escolheu, consagrou e ungiu, presente de Deus para o povo seu. Tu és para sempre sacerdote. Monsenhor Romeu da Fonte agradeceu a homenagem recebida na Câmara dos Vereadores. É de bom gosto poder tornar-me grato a tão nobre gesto dos nossos irmãos e amigos vereadores. É com grande satisfação encontrar ainda neste mundo pessoas que veem o bem que foi realizado na minha caminhada. Não se lembra dos meus fracassos, dos tempos perdidos, mal aproveitados, quando poderia ter feito muito mais, deixei de fazer. Uma coisa é certa, procurei dar minha vida pela minha igreja, fundada por Jesus, por minha pátria, que a Ele pertence. Este agradecimento vos faça ver a cada um em particular uma oportunidade para que o povo de Deus lá fora também possa, com toda a força e o coração, agradecer-vos e sentir a alegria que hoje sinto, vendo homens dignos, nobres, porque o egoísmo e o oportunismo desapareceram dos vossos corações. Que o serviço e a lealdade, o amor à pátria, o amor a Deus, que se reflete do compromisso com os meus, com os menos favorecidos, seja a vida de cada um. Então todos nós vos saudaremos com toda alegria, veremos tremular, honrados a nossa bandeira, ordem e progresso, pelo Cristo, pela Igreja, pela pátria brasileira. Deus não nos deixa jamais, estará sempre à nossa frente. Muito obrigado, que Deus vos abençoe.
O presidente, Vicente André Gomes, encerrou a reunião solene, lembrando que assistiu à primeira missa celebrada pelo Padre Romeu na Igreja da Soledade. Fui aluno do Colégio Padre Félix. Inicialmente o Educandário São José, lá em Casa Amarela. Depois fui para o Padre Félix. E lá eu tinha um professor de matemática, Monsenhor Aníbal Santos. O Padre Félix tinha Rodolfo Aureliano como diretor, muito católico. E por ironia do destino, a primeira missa do Frei Romeu eu assisti na Soledade, na matriz da Soledade, sobre o comando do Monsenhor Aníbal Santos. E hoje presido essa sessão. Esta casa está de parabéns. Saio daqui para o meu gabinete com minha alma diferente. Sinto a presença de Deus. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. O TV Câmara Online volta depois do São João. Eu espero por você. Até lá!